deixai comigo um dos vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, voltem para lá, e trazei o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Só então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra do Egito. Verso 35. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro dentro do saco. E viram as trouxinhas de dinheiro, eles e o seu pai, e ficaram aterrorizados, temeram muito. Então Jacó, seu pai, lhes disse: tendes me desfilhado, tiraram meus filhos, José não existe mais, e agora Simeão não está aqui também, e ainda querem levar Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim ou contra mim. Palavra do Senhor. Yeshua, nós te damos graças e continuamos louvando e glorificando o teu nome, porque tu és o nosso Ruach, tu és o sopro de vida em nós, através do teu Espírito Santo. Pai querido, libera do alto aquela unção fresca, aquela novidade de vida, aquela revelação do alto, aquela palavra rema, aquela fagulha da tua Shekinah sobre a tampa do propiciatório. Deus, manifesta a tua glória e o teu poder através da tua poderosa palavra. Ó Deus, institui nessa noite homens e mulheres do reino. Levanta abatidos da vista aquele que já não tem visão espiritual. Ó Pai, em nome de Jesus, cura o enfermo, levanta o caído, estabelece o teu reino aqui. Ó Espírito Santo poderoso, consola aquele que está angustiado, revela a verdade para aquele que está vivendo na mentira, e sobretudo, papai, através de gemidos inexprimíveis, leva a intercessão e a oração do teu povo a Deus. Ó Pai, guarda nossas crianças, nossos pequeninos, onde quer que um deles esteja sendo ministrado agora, do berçário até a sala maior, não importa, que eles também sejam visitados pelo teu Espírito, e que lá nas salinhas deles, coisas sobrenaturais também aconteçam. Quanto a nós, papai, guarda-nos com teu anel de fogo e nos protege. Não permita, meu Pai, que nenhum espírito contrário ao Santo Espírito do Senhor venha trazer-nos desconforto, confusão, dúvidas, meu Pai. Faz isso para que o nome de Jesus continue sendo exaltado. É assim que nós cremos, no nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, a vida de Jacó nunca foi muito fácil. Ele perdeu o direito de ser líder em minutos, porque nasceu gêmeo de seu irmão, e nasceu depois. E pela lei dos hebreus, quem nascia primeiro era o primogênito, e era ele que herdaria todo o reino, inclusive a liderança do seu clã, da sua tribo. Mas insatisfeito com essa situação, esse homem usurpa, rouba, arruma uma manobra com sua mãe. Seu pai estava vivendo um momento ali já de ancião, e ele usurpa do seu irmão o direito de primogenitura, mas isso lhe custa viver como um perseguido da sua família. Seu irmão promete matá-lo,
E ele foge então para as terras de um tio, irmão de sua mãe, chamado Labão. Lá ele trabalha muito duro, Deus o faz prosperar, mas esse tio era mentiroso, era enganador, e por muitas vezes passa a perna em Jacó, mas Jacó permanece ali naquela linha: eu vou fazer o que é certo. Ele se apaixona por uma de suas filhas, e ele trabalha 7 anos sem receber um tostão, apenas comendo e dormindo, para poder ter o amor dessa mulher, para pagar o dote dessa mulher que ele amava. Mas esse tio enganador, no dia das núpcias, acaba colocando a irmã mais velha, e ele precisa trabalhar mais 7 anos para conseguir a sua amada. E quando ele se casa com essas 2 mulheres, por conta do destino ali, por conta da influência de seu tio, ele passa a viver numa casa de muita briga. Essas mulheres brigavam o tempo todo pelo seu amor. Nunca foi fácil a vida de Jacó, tendo esse nome, que segundo algumas linhas dizem ser o enganador. Mas ele permaneceu firme e veio a se tornar pai de uma grande nação. Ele tinha muitos servos, nesse momento ele já tinha 12 filhos, já tinha o seu lugar, já tinha a sua terra, já havia saído da terra de seu tio Labão, e já herdado a terra que Deus havia prometido a ele e a seus pais. Ele se torna então o descendente do patriarcado de Abraão. Mas quando ele pensa que tudo já estaria caminhando para uma morte tranquila, certo dia seus filhos voltam do campo e lhe trazem uma notícia trágica. O filho mais novo, o filho querido, o caçula, filho legítimo da mulher que ele amava, até então o único filho desta mulher que ele amava, havia sido triturado no campo por uma fera, por uma besta fera. Havia sido rasgado, morto. E eles trazem apenas as túnicas desse jovem cheio de sangue. E ele pranteia, ele se angustia, ele chora. E o tempo vai passando e uma grande crise acontece em toda a terra. Fome, um período de fome. Ele não sabe o que está acontecendo no Egito. O que ele simplesmente padece é pela morte de seu filho mais jovem, e sobretudo agora porque enfrentaria um tempo de fome. Segundo a profecia do sonho do próprio José, do sonho do próprio faraó revelado por José, haveriam 7 anos de fome. E no texto que lemos, nós estamos no ano 2 desse período de fome. Perdão, no ano 3 desse período de fome. Haveriam mais 4 depois. No ano 3 do período de fome, Jacó diz aos seus filhos: olha, vão lá no Egito e tentem comprar alguma coisa para a gente comer, porque senão nós vamos morrer de fome. Nesse intervalo de tempo, sua mulher havia dado à luz a um outro filho, agora o seu caçulinha, Benjamim. E ele diz: vai vocês, mas deixa Benjamim aqui, porque eu não quero que aconteça com Benjamim o que já aconteceu com José. E esses filhos então vão até o Egito. Chegando lá, se apresentam com o dinheiro que ainda lhes restava, mas eles são reconhecidos por José, que nesse momento, como diz o texto, é o Senhor da terra. É o homem mais poderoso na face do Egito, abaixo do faraó. E quando José então, com o coração amargurado, ainda não entendendo bem os planos do Senhor, ele identifica seus irmãos, ele começa um protocolo de vingança para fazê-los sofrer, e os ameaça de espias, e espias sempre eram decapitados. Então ele diz: vocês são espias. Eles dizem: não somos. Eles não reconhecem José, porque quando José foi vendido tinha 13, 14 anos. Agora José já está um pouquinho mais velho, e mais, José agora já está paramentado segundo o costume egípcio. Quem sabe até com aquele tipo de maquiagem que eles usavam nos olhos. Quem sabe com uma cabeleira diferente, uma túnica diferente. Eles não reconhecem José, mas José reconhece seus irmãos, até porque eles já eram adultos quando tudo aconteceu.
E José então diz: olha, vocês estão aqui para poder espiar a terra. E eles ficam apavorados. E aí José vai e fala o seguinte: então é o seguinte, eu vou segurar Simeão. Deixa Simeão aqui, eu não vou deixar vocês sair do Egito se vocês não deixarem Simeão. E aí joga Simeão no cárcere e diz para eles assim: olha, se vocês realmente não são ladrões, não são espias, vocês voltem lá e tragam esse irmão que vocês dizem que está lá. No fundo, José queria conhecer o irmão que ele nem sabia que existia. E esses homens então desesperados pagam os cereais, entregam o dinheiro relativo aos sacos de cereais que levariam para a sua terra que estava passando fome. Lembrando que o seu pai, apesar de sua mãe já ter morrido, seu pai tinha uma numerosa quantidade de servos, então era toda uma vila morrendo de fome. Então eles colocam os sacos de cereais nos jumentos e voltam para casa. E o texto que lemos, eles estão contando para o pai: pai, aconteceu isso, fomos acusados. E aí Jacó está ali: meu Deus, já não me basta morrer José, já não me basta vocês prenderem Simeão lá no Egito, agora vocês querem levar Benjamim. Jacó está desesperado. E aí quando eles abrem os sacos para tirar os grãos, o que tem lá dentro? O dinheiro que eles haviam pago. Ou seja, no coração daqueles homens eles pensaram: os egípcios vão nos matar porque pensam que nós roubamos os cereais. Olha que doideira, irmão. E claro que Jacó entende essa jogada. Jacó percebe que os seus filhos correm perigo de vida, ou pelo menos Simeão jamais voltaria do Egito. Então Jacó, desesperado, ele lança essa frase: parece que tudo está contra mim. Não é possível que eu esteja vivendo isso. Não, tem alguma coisa errada. Já não me basta matar um filho, prender outro, agora querem que eu leve outro. E agora o dinheiro está aí dentro do saco, o que eu vou fazer? Jacó não vê solução. Jacó se vitimiza. Era como se ele olhasse para os céus e dissesse, como Noemi uma vez disse às suas noras a partir da morte de seus filhos: Deus, até tu estás contra mim, até a tua mão pesa sobre a minha vida. Será que eu nunca vou ter um tempo de paz? Parece que tudo o que eu faço não dá certo. Será que eu não vou conseguir nunca ter os meus filhos? Será que a minha vida vai ser uma vida de enganador, que fica sofrendo as consequências dos atos dos outros, ou até mesmo daqueles que eu tomei no passado? Será que eu vivo um karma, uma sina? Tudo está caindo ao meu redor. Todos estão conspirando para que eu sofra. E os filhos estão ali. Fazer o quê, cara? Calados. Abaixaram a cabeça enquanto seu pai colocava para fora toda a sua dor, de tudo que ele havia vivido e de o que estava vivendo naquele momento. O ápice da dor de um pai é saber que poderia perder aquele filho. E ele não simplesmente tinha uma noção da dor da perda, ele já havia perdido José no passado. E ele diz: eu vou ter que perder de novo, vai acontecer tudo de novo. Não é possível que esse fantasma da dor não ficou no passado. Eu já atravessei o val de Jaboque, eu já lutei com o anjo e prevaleci, eu já fui abençoado por Deus. Mas que miséria de vida é essa, que eu nunca paro de sofrer até na minha velhice? E quando lia esse texto mais uma vez, Deus trazia à minha memória, às vezes, as frases que eu ouço ali no gabinete pastoral. Pessoas me dizem coisas muito parecidas. Pastor, será que eu não tenho direito de ser feliz? Pastor, será que a minha vida vai ser assim? Eu sofro desde a minha infância. Minha mãe tentou me abortar no ventre. Fui molestada na minha infância. Pastor, será que eu nunca vou ter uma família abençoada? Parece que todas as vezes que eu me aproximo de um pódio de felicidade, alguém vem e usurpa o meu lugar e eu fico para trás sofrendo mais uma vez.
E por vezes as pessoas, elas buscam o gabinete pastoral porque elas precisam não de uma oração, elas querem uma solução. E elas dizem: e aí, pastor, o que eu faço? Aí só me resta dizer: vamos orar. Vamos orar porque eu não sei. Eu não tenho as respostas. Eu me entristeço também por elas. E às vezes eu chego em casa, irmão, depois de um dia de atendimento, e eu chego com a minha mente quase que fervendo. Porque ver as pessoas sofrendo, ver as pessoas sem encontrar uma saída, ver pessoas passando por situações tão terríveis na sua vida, nada dá certo, nada. Caminham um passo para frente, dão 3 passos para trás. Empreendem, se esforçam, estudam, perdoam, abrem oportunidade para outrem, se envolvem com pessoas boas, mas parece que existe algo de errado com elas, porque nada dá certo. E aí a frase começou a ecoar no meu ouvido: pastor, será que tudo está contra mim? Será que nem Deus me ama? Será que tudo está caindo ao meu redor? Será que o mundo está conspirando contra mim? O que eu ainda tenho que sofrer nessa vida? E talvez enquanto ministro aqui, o Espírito Santo esteja trazendo a sua lembrança pessoas que disseram isso para você. Ou quem sabe até mesmo você já disse isso. Você já disse isso. Se não disse, pensou. Se não pensou, orou nesse sentido, dizendo: Deus me livra. Muitas são a aflição dos justos. A tua palavra, Deus, que o Senhor os livra de todas. Então livra-me apenas de uma dessas. E tem gente orando a Deus, já fazendo seleção daquilo que Deus pode ou não pode fazer em sua vida, porque já sofreu tanto e o tempo passou, e começa a desacreditar que Deus é bom, e começam a desacreditar que Deus é o Deus do impossível. Era como se aquele impossível fosse cristalizando no coração da pessoa, e ela já começa a tirar aquele ponto da sua vida, aquele ponto de dor, aquela mágoa, aquele câncer da sua alma, ela começa a tirar da sua própria oração. Não, isso aqui Deus vai deixar assim mesmo. E aí pega o texto descontextualizado de Paulo e diz: isso é meu espinho, esse casamento é meu espinho, essa filha é meu espinho, esse trabalho é meu espinho, essa doença é meu espinho, esse patrão é meu espinho, esse pai é o meu espinho. Jacó começa a expor a Deus toda a dor que ele carregava por anos, desde a sua infância, como se dissesse: não basta tudo que já sofri. O que fazer? Ele está falando para os filhos: não sei o que eu faço, não sei, mando vocês para o Egito. Se não chegar lá, o cara falar: vocês roubaram, porque o dinheiro não está aqui, vai preso, morre todo mundo. Não manda para o Egito, fica aqui, Simeão vai morrer, vamos entregar o irmão à morte. O que a gente faz? Eu vou junto, já estou velho. O que a gente faz? Leva Benjamim, chega lá, o cara pega Benjamim também. Eu vou ter perdido José, e vou ter perdido Benjamim, os filhos da mulher que eu amo, que já morreu. Nem a memória de minha esposa eu posso respeitar nesse momento. Então, eu queria que você fosse a esse local, irmão, da dor de Jacó, para que você pudesse olhar no espelho e talvez ver que tem muitas áreas da sua vida que você tem falado como Jacó. Será que não basta tanto sofrimento? Será que nunca vai dar certo a minha vida? Será que vai ser sempre assim? Já se passaram anos que eu estou na igreja, já se passaram anos que eu sou gospel, já se passaram anos que eu me casei, já se passaram anos que eu perdoei, já se passaram anos e ainda estou vivendo hoje uma situação de dor na alma. Você me entende até aqui? Diga amém. Diga: o que fazer? O que fazer quando tudo cai ao meu redor?
fiz algumas especulações na direção do Espírito Santo a respeito de algumas razões que nos levam a pensar que há uma conspiração celestial, cósmica, familiar contra nós. Porque nossos pensamentos chegam a essa bifurcação que Jacó chegou, de achar que não tem mais saída. O que acontece dentro da mente humana, o que nos leva muitas vezes a situações de achar que não tem jeito para essa questão, que eu preciso aprender a conviver com essa dor, que eu preciso aprender a conviver com essa perda, que essa enfermidade não tem cura, que essa família não tem cura. O que leva a mente humana a começar a pensar nessas coisas, sabedores que somos, que nós não temos como emitir juízo de valor verdadeiro, porque só Deus conhece o ontem e o amanhã. A gente sabe que o nosso coração é enganoso e muitas vezes o que pensamos não é o que Deus está pensando, e o pensamento de Deus é o que prevalece, não o nosso. Mas nós não podemos simplesmente parar de pensar. Aliás, o homem não tem essa ferramenta. Mesmo quando você diz, vou parar de pensar, no fundo, você fica tentando pensar em outra coisa para não pensar naquilo. Mas de qualquer maneira você está pensando em alguma coisa. Então não existe o parar de pensar. O homem pensa enquanto existe, a não ser que uma enfermidade lhe tire a sanidade mental. E porque pensamos o todo o tempo, desde o momento que abrimos os nossos olhos, e às vezes até pensamentos no meio de uma revelação de um sonho, porque pensamos a todo tempo, nos desgastamos quando nos encontramos na bifurcação, porque nossos pensamentos tentam encontrar uma saída e não achamos. E aí, a fala é essa: o mundo está contra mim, a família está contra mim, Deus se esqueceu de mim. Primeiro ponto que nos leva a pensar nessa conspiração: a personalização do fato. É quando você acha que você é o culpado por isso que está acontecendo. É a sua pessoa que determinou o que aconteceu. Jacó poderia estar pensando: se eu não tivesse mentido na minha infância, se eu não tivesse aceitado a bigamia, que nunca esteve nos planos de Deus, tendo duas esposas, se eu não tivesse usurpado o direito de primogênito do meu irmão Esaú, quem sabe se eu tivesse criado os meus filhos assim ou assado, se eu não tivesse deixado José naquele dia ir atrás dos irmãos, ele estaria vivo. Se talvez eu não tivesse enviado os meus filhos agora ao Egito, mas quem sabe é um outro reino um pouco mais pobre, Simeão não estaria preso. E esse Senhor das terras não teria exigido a presença do meu caçula Benjamim. Irmãos, quando a gente começa a achar que o mundo gira em torno das nossas decisões, nós personalizamos os problemas, naturalmente somos levados a pensar que o mundo está contra nós e a culpa é nossa. Chega a ser até um certo ar de superioridade você achar que são as suas decisões que movem o mundo. Muitas pessoas estão palestrando a respeito disso, dizendo: você muda o mundo, você é capaz. Irmãos, são milhares e milhares de variáveis, situações, questões cronológicas, questões temporais, questões da natureza humana, questões da natureza física, que implicam na minha vida. Eu não tenho controle sobre tudo. Eu posso até estar vivendo a consequência de um ato errado que tomei no passado, mas ainda assim eu não posso achar que eu sou o responsável por isso que acontece comigo. Fala para o teu vizinho aí: você não é Deus.
Porque nada acontece sem a onisciência de Deus. E até aquilo que eu julgo estar acontecendo comigo, que é ruim, Deus está no controle. Você pode dizer isso? Deus está no controle? Diga para si mesmo: Deus está no controle. Diga à sua alma: Deus está no controle. Segundo ponto, é quando eu generalizo aquela situação. É quando eu acredito que aquilo que aconteceu com José vai acontecer com Benjamim. Eu pego um exemplo que eu vivi e torno esse exemplo a regra. Quer levar Benjamim? Ah, não. Vai acontecer com a Benjamim exata. Não, a regra é clara. Se aconteceu com um, acontece com todo mundo. E aí a gente pega exemplos de pessoas que viveram tragédias em suas vidas, a gente faz um paralelo com a nossa vida, e se encaixar parcialmente, eu já tenho certeza que a tragédia está anunciada. A minha mente tem um poder de comparação. Aliás, quase tudo que fazemos na vida, fazemos pelo método da comparação. Eu só compro um carro quando eu comparo o que eu tenho ou o que eu não tenho com aquele que eu quero. Eu só compro uma roupa quando eu comparo o que está no meu corpo, o que tem naquela roupa, o que pode e o que não pode. Eu só faço relações de amizade a partir de comparações. Se a pessoa é, se não é, se tem afinidade, se não tem. Então a comparação é algo natural na mente humana. É um exercício diário do pensamento. Todavia, meu irmão, nós não sabemos o dia de amanhã. Só Deus sabe o que vai acontecer comigo amanhã. E pode ser que Ele transforme o lamento de hoje num baile amanhã. Pode ser que Ele transforme a tragédia de hoje numa festa amanhã. Pode ser que Ele transforme a tristeza de hoje em júbilo amanhã. Deus detém a verdade. Ele é dono do tempo. Ele estabelece, Ele abate e levanta quem Ele quer. Ele tem controle. O mundo pode ter acontecido um monte de coisas no passado, mas as estatísticas não valem para o homem de Deus. Porque o homem de Deus não anda pela estatística, não anda por circunstâncias. O homem de Deus caminha sobre a rota da fé. Você está entendendo? Diga amém. Então diga: pode ter acontecido no passado. Diga: mas isso não quer dizer que vai acontecer de novo. Diga: o meu futuro está nas mãos do Yeshua. Oh glória, oh elevado, oh exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Depois, terceiro ponto na mente acontece: filtro negativo. O que é filtro negativo? Eu tenho um filtro na minha mente, que os pensamentos bons ficam, só passa os ruins, só vem para mim o que é ruim. Evidente, havia um perigo de morte. Evidente, Simeão está preso. Mas lembre-se, qual foi o motivo que levou esse pai a enviar seus filhos ao Egito? Qual foi o motivo? Qual foi o motivo? Fome. Quando eles voltam com o quê? Comida, sim ou não? Sim ou não? Mas eles não conseguem pensar assim. O foco principal é na tragédia. Mas que tragédia aconteceu até agora? Há uma possibilidade, sim ou não? Mas morreu alguém? Alguém foi chicoteado? Mas tem comida agora, não tem? Por quê? Não conseguimos agradecer por aquilo que Deus nos dá, e sempre só olhamos para aquilo que nós gostaríamos de receber. Por que nos focamos sempre naquilo que ainda não recebemos e deixamos de agradecer a Deus por inúmeras bênçãos que Ele já nos deu? Se pudéssemos contar as bênçãos, hein? Conta as bênçãos. Não dá para contar. Você está aqui hoje, querido, numa igreja cristã, ouvindo a poderosa palavra do Senhor.
Se tem filhos pequenos, eles estão sendo cuidados por pessoas. Tem pessoas lá do lado de fora trabalhando nos bastidores desse culto. Há toda uma atmosfera espiritual neste lugar. O Espírito Santo está passeando aqui com uma liberdade tremenda, mas está nadando de braçada nos louvores da igreja. Mas tem um pensamento na sua mente que te tira desse culto. Tem um pensamento na sua mente que toda hora você vai lá na sua casa, vai atrás daquele filho, vai atrás daquela filha, vai atrás daquele marido, vai atrás daquela conta na geladeira que você não tem como pagar na segunda-feira. Tem um monte de coisas passando na sua mente que querem te tirar daqui, irmão. Eu quero te dizer, tem problema lá fora? Tem, mas tem comida na casa do Pai hoje. Os sacos voltaram cheios de cereais. Antes de pensar na desgraça, antes de se especular o problema, senta na mesa e come. Mas está faltando um filho, come com aqueles que estão na mesa. Deus está no controle. Deus tem algo maior que tu não sabes. Se pudéssemos ler o capítulo 44 e 45 para Jacó, do dia que ele falou isso, irmão. Mas ele não sabia, como você não sabe o que Deus está preparando para você. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eis que eu te digo, eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Essa tragédia não é para a morte. Aleluia. Não deixa a sua mente ir para o Egito especular a morte de Simeão. Não deixa a sua mente especular a morte de Benjamim. Olha os sacos de cereais. Deus está nesse negócio. Aleluia. Eu estou sentindo que Deus está falando. Deus está gritando aqui no ouvido de pessoas, dizendo para você: para de pensar que o mundo está contra você, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Quarto ponto: pensamentos extremistas. É o extremo. Ou tem que dar 100%, eu não quero. Ou volta todos os filhos, eu não quero. É pleno, é binário. Ou é morte ou é vida. Ou é o emprego dos sonhos, ou eu preciso ficar desempregado. Ou é o casamento dos sonhos, ou eu prefiro ficar solteiro. Ou esse filho corresponde a tudo que eu sonhei para ele, eu não quero esse filho. Ou esse marido corresponde a tudo que eu sonhei para o marido, eu não quero esse marido. É o extremo. É o pensamento binário. 0 e 1, ligado e desligado. Extremo. Ou está de um lado ou está do outro. Pensamento maldito que produz luta interior na cabeça do homem. Como é que ele pode abrir mão do filho que ele ama? Agora vai morrer todo mundo. Agora vai morrer todo mundo. Agora vai morrer todo mundo. Não, calma. Calma, querido. Entre o 0 e 1 de Deus existe uma infinidade de posições. Entre o ontem e o amanhã de Deus existem 1000 dias. Você não entendeu? 1000 dias dá mais de 3 anos, sim ou não? 3 anos, né? Arredondando, 3 anos. 1000 dias. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 dias para nós. Então entre o ontem e o amanhã de Deus existem 3 anos que Deus pode mudar a tua história. Deus faz o sol voltar atrás. Deus para a lua para mostrar para o homem que ele tem poder sobre o tempo. Nós somos escravos do tempo, mas Deus é soberano. Ele trafega na eternidade. Ele caminha entre o ontem e amanhã como se fosse a mesma pavimentação.
Deus está falando para pessoas aqui que não importa o tempo que passou, Ele transforma tudo. Não há tempo perdido para Deus. A música pode criar tempo perdido, mas Deus é dono do tempo. Fala para o teu vizinho aí, o tempo está passando, mas Deus está no controle. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, passaram-se 10 dias. Pastor, passou-se 1 ano desse problema. Pastor, passou-se 3 anos. Fique tranquilo, filho. Fique tranquila, filha. Num abrir e piscar de olhos, Deus transforma uma cidade. Deixa eu falar um negócio para você. Um profeta xinguilim, fujão, egoísta, foi ministrar uma palavra numa cidade. E quando ele começou a andar na rua, antes de chegar no fim, toda aquela cidade se converteu a Deus. Então fala para o teu vizinho aí, Deus ainda está no controle. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Se é para exaltar o Senhor, exalte com força. Aleluia. Quinto ponto: pensamentos emocionais. É quando o parâmetro do certo e errado está apoiado na minha dor. É quando eu tiro as minhas decisões de um coração em frangalhos. É quando eu ajuízo sobre uma situação sangrando. Não tem jeito. Quando a alma está sangrando, os pensamentos se turbam. A Bíblia diz que a ansiedade abate o coração do homem. Um coração abatido não pensa direito, né? Considerando as saídas, né? Não coração órgão, mas o coração sentimento, alma. Quando a alma está ansiosa, ela fica abatida, ela fica fraca, ela fica perturbada. É claro que eu não posso tirar de Jacó a dor que ele tinha sentido, mas calma, ele já está sofrendo por antecipação. Vai morrer, jovem. Jovem vai morrer. Simeão. Calma, cara. Mas é por quê? Porque quando se fala de perder um filho, ele resgatou no passado de seu filho José a dor do dia que seus irmãos trouxeram aquela túnica banhada em sangue. Às vezes, preste atenção, nós temos um mau hábito de, diante de uma situação grave, eu não estou tirando a gravidade da sua dor, não estou minimizando a sua angústia, mas geralmente nesses momentos a nossa mente tem um poder devastador de ir lá na biblioteca da nossa história, lá nos arquivos da nossa vida pregressa, e parece que nesse momento os índices, as indexações desses arquivos só apontam para tragédias. E aí ela vai lá e pega essas tragédias, e pega as dores dessa tragédia, e pega as emoções dessa tragédia, e ela traz para o dia de hoje. E eu vou tomar uma decisão então para frente, baseada nas dores do passado. Pessoas se auto-sabotam. Pessoas não fecham seus ciclos de vida. Pessoas são desistentes crônicos, porque quando começam a caminhar em direção a um alvo, a mente perversa volta na dor de José e diz: eu já perdi Simeão também, eu vou perder Benjamim também. A tragédia está posta. Havia sim uma expectativa
Isso era possível, mas evidentemente não estava acontecendo. Ou seja, a dor do passado de Jacó é que popularam o pensamento dele para que ele dissesse: estão todos contra mim, tudo conspira contra mim, não tem jeito para mim. É a dor do passado dando fundamento para os pensamentos do presente. Volto a dizer, meu irmão, os teus pensamentos não podem alcançar os pensamentos do seu Deus, porque assim como a palavra diz que os céus têm distância da terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro para que lhe seja restituído? Ninguém. Deus é soberano no pensamento. Então não permita que as suas dores do passado exerçam influência total nas suas decisões do presente. Se há alguma coisa boa, se há algum louvor, se há algum mérito divino, diz a palavra, nisto pensai. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são terrenas. Em nome de Jesus, nessa noite, liberte a sua mente dos pensamentos da terra e deixa Deus levar cativo seus pensamentos enrolados em cordas de amor para as regiões celestiais. De lá você vai enxergar que o melhor de Deus ainda está por vir. Jacó tem pensamentos de adivinhação. Por quê? Porque ele adivinhou o que Faraó estava pensando. Eu sei que Faraó está pensando. Faraó está pensando que a gente é ladrão. Eu sei. E sabe, irmãos, boa parte das rusgas, dos problemas que temos com o próximo, é sempre, na maioria das vezes, baseado nesse sistema de adivinhação maldito que a gente tem. O irmão está me olhando estranho. Não estou gostando da forma que ele está me olhando. Ele tocou uma nota ali agora que não é uma nota gospel. E eu começo então a especular o que o cara está pensando. E olhe, eu penso no que o cara supostamente está pensando. E a partir disso, eu construo uma linha de raciocínio e de pensamento. Você imagina um cego, ok? Pegando a sua própria, como é que chama aquele negocinho? Bengala? Jogando fora, dizendo: agora eu me guiarei. E ele põe a mão nele mesmo. Quando você permite que seus pensamentos direcionem suas decisões, quando você não permite que Deus influencie através do seu doce Santo Espírito, a tendência é você pensar que o outro está pensando mal de você. E o pior, que o próprio apóstolo Paulo vai falar aos romanos que a gente tem que mudar essa forma de pensar. Ele diz assim: ao invés de vocês pensarem que o outro sempre quer o seu mal, seja excelente para o bem e inocente para o mal. Ou seja, o cara está fazendo cara feia. Eu olho, está fazendo cara feia. Deve estar com dor de barriga. Ou como dizem por aí, cara feia para mim é fome. Isso é ser o quê? Inocente. Agora a gente é o contrário. O cara deu um sorriso. Sorriso foi 43. Sorriso maroto. É um sorriso sarcástico. Ele está me zoando. Quer dizer, se o cara faz cara de mal, ele é mal.
Se o cara ri, ele é mal disfarçado de bom. Irmão, paranoia. E aí as nossas relações ficam doentes. O cara não falou comigo. Não falou porque tem um motivo. Qual o motivo? Mal. Ele me quer mal. Esse cara toda hora vem falar comigo. Meu irmão, nós somos paranoicos. Esse irmão toda hora vem falar comigo. Ele está querendo me passar uma mensagem oculta. Subliminar. Praticamente um Josué Irion. Só rico é velho. Tem mais de 30 anos que esse cara pregou no Brasil. É a mensagem subliminar. Está nas entrelinhas. Está ligado nesse negócio de estar nas entrelinhas? Mas a Bíblia diz que eu tenho que ficar com a palavra do homem. Se ela for sim, é. E se for não é. Se ele estiver mentindo, está possuído. Não é isso? É de procedência o quê? Maligna. Se é ele que falou, quem é que está com o diabo? Ele está possuído. Se ele está possuído, o problema é dele. Mas não. Faraó, eu sei o que esse faraó. Nunca vi o faraó, nem sabia que era faraó. E mal, nem sabia que o próprio faraó era o filho dele, jumento. Ele está ali, eu sei. O faraó é perverso. Espírito de adivinhação gospel está rechaçado da sua vida em nome de Jesus. Diga, Deus não se agrada de adivinhação. Fala para o teu vizinho, apenas creia no que ele prometeu. E por último nessa parte, é aquilo que eu chamei de catastrofismo. Ou como costumo dizer aí, são os cavaleiros do Apocalipse. Eu já dei alguns exemplos assim. Aquele cara assim, ele chega em casa e deixou um papel de bala e tem formiguinhas. Formiga inseto, inseto praga, praga Egito, Egito faraó, faraó demônio. Você está rindo? Ele é capaz de fazer uma catástrofe numa coisa natural. Então se aparecer uma barata, então aí já é praticamente o Lucifer personificado. Será que a gente não está, o adágio popular diz, fazendo tempestade em copo de água, não é isso? Será que é para sofrer por antecipação? Olha o que Jacó diz: meu filho já morreu, José. Simeão está preso. E o próximo a morrer é Benjamim. Vou perder tudo logo. Ele falou, vocês estão me desfiliando. Essa palavra acho que foi ele que inventou. Vocês estão me desfiliando no sentido não é de tirar ele da sociedade, não. É de tirar os filhos dele. Vocês, essa notícia que vocês estão trazendo, ela está valendo para mim como uma desfiliação. Vocês estão matando meus filhos. Catástrofe. E a gente só pensa o pior. Nunca é algo pequeno, não. Não é um dedinho quebrado, não, irmão. É fratura exposta. Entendeu? Não é um furunquim, não. É um sarcoma. A gente pira com essas coisas. Não é verdade, não? A mulher está lá, enxaguando lá, passou, viu um carocinho. Porque o pensamento é de tragédia. Sim ou não, irmão? Nós pensamos assim. Alguém te liga e fala assim, irmão, eu estou aqui na... Seu filho saiu para viajar, tá? Foi para... igual quando eu recebi uma ligação, eu estava pronto para ir para a escola, era umas 6:30 da noite. Aí eu recebi uma escola de um acho que foi uma, não sei que foi que ligou lá para casa e falou assim, o senhor conhece o senhor Elson? Eu falei, sim. Nós estamos aqui na BR-101. Aí eu já fiz igual o Chaves. Por quê?
Porque Daniela, minha filha, estava no carro. Eles tinham ido para a casa de parentes lá em Una, lá. E eles sofreram um acidente na estrada, o carro capotou. E eu falei, bom, aí eu já ficava assim, será que ela vai andar? A cabeça, irmão, é uma demoníaca. Eu entrei no carro com a minha esposa e a gente foi sem falar uma palavra. Duro assim, ó. Daqui até Domingos Martins. Aí quando nós chegamos em Domingos Martins, eu falei, olha, eu sou pai, filho do fulano, que é com a esposa, e a minha filha estava lá. O negócio foi grave, eles desceram. Nós passamos por ele no caminho. Mas eu estava tão jumento que não vi. Zumbi. Olha, o caso mais grave é da senhora, E aí a gente, agora descendo a serra, Zumbi de novo. Aí já está dando 8, 9 horas da noite. O que eu pensava? Morreu tudo, está tudo esbudegado. Mas era só pensamentos catastróficos. O acidente foi feio, mamãe quebrou a clavícula na época e tal, mas escoriações leves. Quando o Dani acordou, ela estava no fundo do carro, deitado, porque o carro tombou. Mas a mente não consegue filtrar. Então veja que talvez muito do sofrimento que você está nutrindo na tua alma nesses dias é porque você está avançando no tempo com a batuta de Spielberg, Jornada nas Estrelas. E o pior, acompanhado de Chewbacca, só pensando em tragédia. Não. Quem escreve o roteiro da sua vida não é o diabo. Quem tem a pena manchada de sangue e escreve o livro da tua vida é Yeshua HaMashiach. Diga para o teu vizinho, o final será melhor do que o começo. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado o nome do Senhor. Glórias! Capítulo 45. Avança um pouquinho. Verso 7. Só para te situar, eles voltaram para o Egito, levando Benjamim como o homem das terras, lá o faraó, o José havia pedido. No capítulo 45, no verso 7, José está falando para os seus irmãos. Preste atenção. Eles estão apavorados. E aí José diz: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Verso 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, entre aspas, quando me venderam lá e me jogaram numa cova, mas foi Deus que me enviou para o Egito. Ele tem me posto por senhor ou pai ou governador de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Verso 26. É uma história grande, você vai ler em casa. Então lhe anunciaram dizendo, agora eles estão falando com seu pai, ok? José ainda vive,
e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desmaiou, porque nem acreditava. Ei, olhe para mim. O que tinha na cabeça de Jacó quando os filhos chegam com os sacos e o dinheiro e dão um relatório? A tragédia se abateu sobre a nossa casa. E ele faz menção à desgraça maior de sua vida, a perda de seu filho José. Ou seja, tudo que Jacó disse naquele dia, que o mundo estava contra ele, que todos estavam contra ele, que ele era um infeliz, que ele não ia suportar, que ele ia morrer, que ele não aguentava mais, era um grande equívoco de Jacó. Por quê? Primeiro, José nunca morreu. Ele só não sabia que José estava vivo. Segundo, José não só não havia morrido, como se havia tornado um grande imperador de Faraó. Terceiro, a acusação contra Simeão era falsa. Isso lhe foi revelado. Foi apenas algo que José fez. Quarto, a fome que abateu a sua cidade foi tão somente a ferramenta que Deus usou para levar os filhos de Jacó até o Egito. Até aquilo que eu penso que é um mal contra mim, é uma estratégia de Deus para me levar a um fim muito melhor. Até aquilo que eu penso que é a cicatriz que vai marcar a minha história da perda do meu filho José, é a preparação maior de Deus para que toda a minha geração, não só José, todos os meus filhos, não só o caçulinha Benjamim, toda a minha geração passe por um grande livramento. Meu irmão, essa dor de hoje vai reverberar no futuro da sua geração como uma grande bênção de Deus. Jacó estava equivocado. Aí ele pira, ele desmaia. Caramba, José está morto não. Meu Deus, tem 15 anos que eu estou sofrendo. Simeão então não vai ser preso? Não. Benjamim não vai morrer? Não. E quanto à fome? Porque como eu disse no início da mensagem, depois você lê em casa, haveriam ainda mais 4 anos de fome. Ou seja, se não tem fome, eles não vão até o Egito. Se eles não vão ao Egito, José jamais iria atrás do pai dele. Então preste atenção. Todas essas pseudo-tragédias que acontecem, deixa eu falar um negócio para você no nome de Jesus. Essa crise ética, moral, política, financeira, que esse país viveu até os dias de hoje, vai consolidar, ainda que com cicatriz, uma marca de vitória para um novo tempo que Deus está inaugurando nessa história, nesse país, nessa nação. Essa nação vai experimentar uma onda de avivamento jamais vista. Eu creio nessa palavra. Aleluia. Eu creio, irmão. Eu creio. Nós somos no fundo do poço. Mas quando a gente estava chegando lá, Deus falou assim: vou descer mais um pouquinho. Aí você fala: não, mas já estou quase no fim. Ele falou: pois é, eu tenho que te levar no fim, para você bater o pé no fundo e subir como um canhão. Tem muita gente que está achando que é o fim. Deus te trouxe aqui para te dizer: você está enganado, você está enganada. Tem obra maior de Deus acontecendo nos bastidores dessa história, e na hora certa Deus vai revelar. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exalte mais forte, exalte, glórias. Aleluia! Vem o tempo de avivamento sobre essa nação. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia. Aleluia. Capítulo 46, vou encerrar no verso 29. Jesus. Papai, obrigado. Aleluia. 46, 29. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de seu pai na terra de Gósen. E mostrando-se a ele, lançou-se no seu pescoço e chorou sobre o pescoço de seu pai por longo tempo. Abraço escrito do céu, abraço que ficou distante da realidade desses dois homens durante muitos anos. Abraço improvável, abraço impossível, porque não se abraça defunto. E na cabeça de Jacó, José era morto. Mas ainda que haja algo que extrapole a sanidade do homem, Deus é o Deus do impossível. Você consegue imaginar o que esse abraço representa para José? Porque seu pai sofreu com a sua morte, mas ele sofreu com a morte dele que não existiu. Seu pai fez o luto, ainda que da sua túnica, mas José amou esse pai morto na distância, vivo estando. Tem coisas, irmãos, que a gente só vai saber a revelação no céu. Tem coisas que nossa mente não é capaz de suportar. Tem estratégia de Deus, querido, que está acontecendo atrás dos bastidores da sua vida, e você não tem como entender, então Deus não revela. Mas Deus está trabalhando pelos seus. Deus não dorme. Há um trabalho celestial, querido. Há uma movimentação celestial a nosso favor nesses dias. Os céus não estão de férias. O nosso Deus trabalha por aqueles que nele confiam e esperam, por aqueles que não abrem mão da sua história, ainda que estejam vivendo o dissabor das dores dos seus próprios pensamentos. Muitos disseram para você que não ia ter jeito. Muitos falaram para você desista. Muitos sussurraram no seu ouvido e mostraram seus casos parecidos, dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Deus está levantando uma geração que não tem a sua vida por preciosa, conquanto que cumpra o chamado e o seu propósito em Deus. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Estou sentindo Deus nessa palavra. Deus está marcando vidas nessa noite aqui, marcando de forma diferente. Está marcando com algo diferente. Está trocando o seu olhar. Você vai começar a enxergar coisas que você nunca viu, e vai experimentar ouvir o que você nunca ouviu. Deus vai começar a manifestar a sua glória dentro da sua história. Você foi chamado como filho de patriarca.
Deus te marcou, querido. Você é filho na fé dos patriarcas. Há uma unção de patriarcado sobre os sacerdotes de Deus. E você é sacerdote de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Olha, Deus está marcando jovens aqui essa noite. Eu queria que os jovens ficassem de pé. Só os jovens. Fica de pé rápido. Oh, como eu estou sentindo Deus. Estou sentindo Deus tocando. Irmão, uma tenaz em brasa. Há uma tenaz em brasa nas mãos do Altíssimo nessa noite. E Ele vai tocar nos seus lábios, jovem. Coloque a mão nos seus lábios. 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 Esses lábios, esses lábios daqui por diante, esses lábios agora, a partir de hoje, serão lábios proféticos, lábios que confessam o nome do Senhor, lábios que jubilam, lábios que adoram a Deus em espírito e em verdade. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, jovem. Eu estou sentindo um passeio divino aqui. Meu Deus, Deus já está fazendo algo diferente nessa noite. Você que é pai, você que é mãe, entra no Espírito intercedendo, porque hoje é dia de Deus levantar Eliseus. Oh Deus, coloque a mão no seu coração. Diga comigo assim: eu, jovem, já venci o maligno. Diga a palavra de Deus. É meu escudo e meu broquel. Diga assim: fortaleza minha é o Senhor. Diga: o meu coração pertence a Jesus. Louvado seja. Você pode adorar ao Senhor. Você pode glorificar a Ele. Glórias. Pode tomar assento, jovem. Meu Deus. Já senta glorificando, irmão. Porque o que ficou de pé, manarabás, o que ficou de pé não é o mesmo que sentou. Aleluia. 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 Às vezes, irmãos, a gente pensa que a tragédia é o ponto final. A gente pensa que a dor é o limite da nossa caminhada. Mas às vezes o maior degrau a gente sobe depois da dor. Às vezes o crescimento é muito maior após a perda. Às vezes a água só se torna doce quando não há abundância de favo de mel. Então muitas vezes a gente pensa que está consumado a morte, está consumado o fim, está consumado o ministério, está consumado o casamento, perdeu, não tem mais jeito. Mas há 2018 anos atrás, um homem que se dizia filho de Deus, de face queimada de sol, de roupa simples, alpacas nos pés. Ele caminhou durante 3 anos e meio fazendo bem, ministrando as boas novas do reino. Mas numa certa sexta-feira, após ter sido traído na noite anterior, ele é levado numa cruz. Ali ele é pregado e ele morre.
E muitos dos seus discípulos desistiram. Disseram: acabou. Mas a morte não foi o fim. A morte foi o princípio. Se eu estou aqui hoje nesse púlpito, se eu posso dizer que eu tenho uma família, é porque esse dia de morte me deu vida. Quando todos disseram: morreu o Rei dos Judeus, nascia o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Deus oculto, o Deus sem nome, apenas partícipe das sombras que apontavam para ele até Isaías. Ele se dá o nome de Salvador da humanidade. No dito dia pior, foi o dia melhor. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer falar com você. Não, eu acho que você não está entendendo a profundidade do que Deus está falando para você. Que nesses dias ruins, Deus vai transformar em dias extraordinários. A sua dor não está passando em branco no céu. Deus recolhe as lágrimas dos seus filhos em salvas de prata. A sua dor, esse teu choro, essa tua perda de sono, essa destemperança, essa angústia, essa depressão que você está vivendo, que você pensa que é ponto final, Deus está lhe dizendo nessa noite, em alto e bom tom: a tua história só está começando. Louvado seja o nome do Senhor. A glória é de Jesus. O aplauso, o louvor, a adoração para Ele, o Mestre Senhor Jesus. Sabe, irmãos, num momento terrível, no momento mais terrível da minha vida, quando eu pensei que não havia mais jeito para mim enquanto pessoa, para mim enquanto pai, para mim enquanto marido, naturalmente uma decepção para os meus pais, então como filho também. No momento do meu fracasso pessoal maior, quando tudo convergia para a morte do pai, do Pedro pai, do Pedro marido, do Pedro filho, do Pedro homem de bem, do Pedro gente, porque já me tornava um bicho por causa das drogas. Foi exatamente nesse momento, quando eu desisti de lutar, que eu senti pela primeira vez uma mão diferente entrando por debaixo das minhas coxas e das minhas costas e me erguendo do chão e me carregando no colo e dizendo: não é o fim, é só o começo. É só o começo. E aquele que não tinha autoridade para cuidar da sua casa, aquele que não tinha autoridade para aconselhar um casal, hoje, pela graça e tão somente por ela, pode ministrar na vida de tantas pessoas, porque Deus transforma a tragédia em vitória. Deus faz isso, meu irmão. Deus faz. Deus faz.
Eu quero encerrar orando. Queria que todos ficassem de pé. E se você está enfrentando algum problema, irmão, precisa de um renovo nessa noite, de uma boa notícia nessa noite, sai do seu lugar e vem à frente. Vamos encerrar orando pela toda a igreja. Pode sair do seu lugar e vem à frente. Vamos cantar esse cântico. Chegue bem perto do altar, por favor. Se esprema no altar. Vamos cantar esse cântico. Sobre os montes de Jerusalém, sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes. Vem, Jesus! De Jerusalém. Como a tua noiva, Senhor. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Feche os seus olhos e cante. Adore a Deus. Vem saltando pelos montes. Diga, ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Erga suas mãos e cante. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Clame por eles com suas mãos ao alto. Sou tua noiva apaixonada, te esperando. Vem, 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 Bendito, 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 bendito. Yeshua, Yeshua. Oh, Cristo, Messias, o Rei, o Senhor, o Eterno, o Yeshua, o Yeshua, o Yeshua, Libere uma palavra, noiva. Libere uma palavra, noiva do Cordeiro. Ame ao teu Deus. Exalte ao seu Deus. Clame por Ele. Se entregue a Ele. Confie nele.
Descansa nele, igreja. Descansa nele, mãe. Descansa nele, pai. Descansa nele, esposa, marido. Descansa nele. Entrega ele. Entrega nas mãos dele. Não fica com nada. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Entrega teu cuidado ao Senhor. Ele tem cuidado de ti. Ele é Yeshua da Machia. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é a estrela resplandecente da manhã. Ele é a alva da manhã. Ele é a semente de Jessé. Ele é o lírio dos mares. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o cordeiro. Ele é o leão. Ele é o filho unigênito. Ele é o poderoso. Ele é o desejado das nações. Ele é Yeshua. Ele é Yeshua. Ele é Yeshua. Diga Yeshua. Só a igreja dizendo Yeshua. Para encerrar, só a igreja, vem saltando. Saltando! Salte! Salte sobre as nossas vidas! Venha Jesus querido! Venha Jesus amado! Venha Senhor de nossas almas! Somos sua noiva! Aguarda no sangue do Cordeiro! Ele vem saltando pelos montes. Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos buscar. Em breve, Maranata. Em breve, Jesus irá. Uou! Uou! Meu Deus, que poder de Deus! Meu Deus, essa casa está cheia da fumaça da glória de Deus. Ai, aleluia. Oh, oh. Respira aí, irmão. Respira aí. Respira aí. Respira aí. Respira. Oh. Ah, que banquete, Senhor. Que banquete, Jesus. Nós adoramos ao Senhor. E quem recebe o pão somos nós. Nós enviamos glórias aos céus. Mas nós somos lavados e remidos no teu sangue. Nós enviamos palavras de adoração. E o Senhor nos enche com teu Espírito. Estamos encharcados. Estamos transbordando no Espírito. Agora, Pai, em nome de Jesus, que esse momento tão especial venha transformar as nossas vidas, Pai. Sobretudo, venha curar nossos pensamentos. Ainda que fosse verdade
que o mundo inteiro estivesse contra um de nós, o Senhor venceu o mundo. Então nós não tememos as conspirações de Satanás. O nosso temor é do Senhor. E o nosso temor, Deus, não é o temor de quem conhece alguém que faz maldade, mas o nosso temor é de amor. Nós te amamos, Jesus. Nós confessamos, somos apaixonados pelo Senhor. Agora, Deus, começa a marcar essa semana, Pai. No teu calendário, revela o que vai acontecer para nós. Há um momento na vida da igreja em que ela passa por um avivamento. E eu creio, Deus, a igreja do Senhor Jesus, sobretudo no Brasil, vai experimentar nesses dias um gigantesco mover de avivamento que transforma vidas. Então, Deus, que possamos ser participantes desse momento, Deus. Abra sua mão assim, meu amado. Ó Deus, eis aqui as nossas mãos. Ah, meu Deus. Estamos rendidos. Pode algemar com cordas de amor. As nossas mãos estão abertas porque nós estamos autorizando o teu santo e bendito Espírito a vasculhar os quartos escuros de nossa história e retirar todo o entulho, todos aqueles cacarecos que guardamos desde a nossa infância, nos nossos pensamentos e nas nossas almas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, lava-nos nessa noite e retira todo o mal. Mas ainda com as mãos estendidas, Deus, nós também te pedimos, dai-nos o pão nosso de cada dia, dai-nos a vida abundante. Dai-nos, Pai, a prosperidade segundo o teu querer. Que a tua graça e o teu favor sejam com a tua igreja. Que esse culto seja um marco na vida de teus filhos e filhas, enquanto aguardamos ansiosos a volta do Yeshua. Assim nós oramos no nome dele, Jesus de Nazaré, que no dia que morreu nos deu vida e vida com abundância. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Por favor. Eu vou pedir que todos que estão nas cadeiras se assentem, para que os nossos irmãos que estão em pé possam voltar.